Então, retomando aqui as apresentações sobre a arquitetura contemporânea brasileira, a gente vai ver um pouquinho sobre esse escritório bastante inovador, bastante produtivo nos dias atuais, que ganha tantos concursos, produz tantas obras, que é o Triptych. Um misto de Brasil com França juntos, né? Com sangue novo, trazendo muitas novidades para o cenário arquitetônico contemporâneo. Quem vai apresentar o trabalho é a dupla, formada pelo Marcos Formiga e pela aluna Emanuela Veríssimo, que vão conversar um pouco com a gente sobre isso, tá bom? Marcos, pode começar. Então, boa tarde a todos, eu sou o Marcos e nós vamos, como a professora já introduziu, nós vamos falar sobre o Triptych. Eles são um conjunto de 4 arquitetos. Aqui a biografia sobre a primeira arquiteta, Carolina Bueno, é uma brasileira, nascida dia 28 de outubro de 74, na cidade de São Paulo. Foi em São Paulo que ela se encantou pela arquitetura e foi estudar na França, estudou arquitetura na Escola de Arquitetura de Paris, na França, e formou em 99, depois de ter estudado na Suíça e na Itália. Carol se juntou com um grupo de mais 3 franceses, e no ano de 2000 eles abriram o escritório Triptych Architecture no Brasil. Quando veio para o Brasil, ela se certificou em paisagismo, na Embrap, e é uma das 10 arquitetas no mundo mais influentes na contemporaneidade. Ela foi reconhecida pelas experiências em construções sustentáveis, que é basicamente a estratégia que o escritório utiliza em seus projetos. É uma pena, a Carolina veio a falecer nesse ano de 2021, vítima de um câncer no cérebro, e nos deixou, e ela, no último ano, ela veio a se dedicar mais aos projetos que ela achava que poderia mudar o mundo, que foi, no caso, a Amata, um projeto que é tipo uma floresta urbana, e é um prédio construído todo em madeira. Pode passar, Marcos. O segundo integrante é Guillaume Simbaldi, nasceu na França em 73, e ele morava numa cidade medieval. Foi nessa cidade que foi influenciado por escolher a arquitetura. Também ingressou na Escola de Arquitetura de Paris em 91 e se formou em 97. Além do Triptych, ele teve a experiência, trabalhou quando saiu da universidade no corpo diplomático da França, e após essa experiência foi com seus sócios para o Brasil, abriu o escritório. Voltando em 2008 para a França para dirigir o escritório sede de Paris, o Triptych em Paris, junto com outro sócio, o Olivier. Pode passar, Marcos. O Olivier, também francês, ele nasceu também em 73, na cidade de Neuilly-sur-Seine. Decidiu pela arquitetura aos 18 anos. Ele gostava também da matemática e da literatura e artes plásticas, e viu na arquitetura uma possibilidade de integrar essas 3 artes. Ele também estudou na Escola de Paris, de Arquitetura em Paris, formou em 97, junto com Bosquet e Sibaldi, e veio ao Brasil, junto com os sócios, né, para abrir o escritório. Ele também teve influência porque o pai dele foi transferido para o Brasil, e também teve um interesse nas cidades emergentes, no qual fez pós-graduação em urbanismo. Ele ficou no Brasil de 2000 a 2008 e voltou para liderar a sede do escritório na França. Pode passar. O último componente do grupo é o Grégoire Bosquet. Ele nasceu em Évry, na França, em 73 também. Decidiu pela arquitetura aos 14 anos, tinha aptidões para questões científicas e artísticas,
e viu na área de arquitetura uma possibilidade de integrar essas suas aptidões. Durante o período escolar, estagiou em um escritório de arquitetura e possibilitou conhecer mais sobre essa área, e decidiu finalmente estudar. Ele estudou também na Universidade de Paris e se formou também no ano de 97. Em 2000 mudou-se para o Brasil e depois que saiu da universidade, ele ainda integrou um escritório, a agência Periferique, e depois disso veio para o Brasil integrando o escritório Triptique e ficando aqui com a Carolina para manter o escritório. Só que o falecimento de Carolina, ele ficou mantendo o escritório só com uma equipe de aproximadamente 80 pessoas. Pode passar. Como a gente viu aí, só quem teve experiências fora do escritório foi o Bosquet e Sabot. Carolina e o outro sócio, a experiência profissional dele foi toda no Triptych. Aqui é mais uma trajetória do escritório, que foi aberto em 2000, em 2000 no Brasil e em 2008 em Paris. Em 2000, o escritório foi aberto no Rio de Janeiro, e nos meados de 2002, eles mudaram para São Paulo, porque lá eles viram mais demandas e projetos. Teve a oportunidade de fazer a loja Micasa e o interior da boate EJ. Aí, com isso, eles vieram a pegar mais projetos, e a trajetória dela foi marcada quando eles fizeram projetos para a incorporadora Ideias Arvos, que é uma corporadora muito conhecida em São Paulo, de projetos sustentáveis. Pode passar, Marcos. Aí, com essa interação com a Ideias Arvos, permitiu que o escritório mudasse de uma casinha simples, num bairro, para o centro, onde estavam todos os arquitetos estabelecidos. E, assim, o portfólio do escritório é bem variado, vai de projetos de edifícios comerciais até residências privadas e também incorporadoras privadas e públicas, todos baseados em sustentabilidade. Também pode destacar aqui que o escritório foi um dos primeiros a planejar fachadas verdes no Brasil e tem projeto de prédio todo em madeira, como foi o caso que eu citei do Amata. Pode passar. Aqui alguns eventos que ele participou, eu vou aqui explorar um dos eventos para não estar lendo, que é em 2014, os projetos do escritório para o edifício comercial na Rua Colômbia, no Jardim de São Paulo, e para o centro de visitantes do Instituto de Iotim, em Brumadinho, passaram a fazer parte, eles agora fazem parte permanente da coleção do Centro de Pompidou, em Paris. Pode passar. Aqui algumas das premiações que o escritório teve. Eu vou destacar um aqui que vai ser das obras que a gente vai analisar, que é o projeto Harmonia 57. Ele venceu, em 2010, o prêmio do grupo Zumtobel, da Áustria, sobre a sustentabilidade e a humanidade no ambiente construído. Pode passar. Aqui sobre as influências. As influências a gente pode ver que tem muita influência da arquitetura tropicalista, que é tipo uma arquitetura voltada para os países que vivem no trópico de Câncer e Capricórnio. Assim, ele mistura muitos materiais, muitas cores, textura, e conecta os ambientes com a natureza. Aí, segundo Guilherme, aqui também, Sibaldi, esse termo indica as aspirações que encontra no Brasil, a história do modernismo brasileiro, a relação com a natureza exuberante, o tropical e a interação entre a natureza e a arquitetura. Mas eles mostraram que o grupo declara uma admiração por Oscar Niemeyer, por Paulo Mendes da Rocha e o Márcio Cocan, mas a gente vê nas obras dele que eles têm muita influência da arquiteta Lina Bobardi, que é uma arquiteta modernista, ela é italiana e naturalizada brasileira, e tornou-se uma das principais arquitetas do país. Ela é apaixonada pela cultura popular e
e suas influências se preocupava muito com a arquitetura do convívio do cotidiano das pessoas com o projeto. Pode deixar aí, Marcos, para eu falar um pouquinho aqui. Aqui a gente viu a casa circular, um estudo que ela fez em 52, que a gente vê que as paredes dela é revestida pela vegetação, e a gente vê isso na obra, em uma das obras do triptyque, em algumas das obras, do edifício Harmonia, principalmente. E essa outra é a Casa de Vidro, que a gente viu que é um dos projetos mais conceituados, feito em São Paulo, e a arquiteta procura integrar o objeto construído com a natureza, de uma forma bem silenciosa. Pode passar. Aqui há algumas características, as soluções projetuais de arquitetura tropical, como eu já havia falado. Aqui, eles procuram fazer a relação do interior e o exterior através da utilização de planos e valorização de percurso. Assim, ele faz a integração do ambiente interno e externo e trabalha muitos percursos. O cuidado com o emprego de materiais e o uso de tecnologias avançadas. Faz uso de materiais conhecidos, mas eles integram tecnologias construtivas diferentes. Também a preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente, sempre procura utilizar a estratégia da arquitetura sustentável nos projetos, para buscar minimizar os impactos ambientais. O uso de materiais regionais, buscando realizar projetos que estejam de acordo com a realidade dos locais. Também projetos singulares, os projetos eles são muito singulares, procuram produzir edifícios que se integram na realidade da cidade. As volumetrias são bem diferentes, você pode colocar os projetos do triptyque um junto do outro, você não vê similaridade, cada um tem suas características, tudo envolvendo estratégias sustentáveis. Deixa eu ver aqui, ainda volto lá, Marcos. Acho que eu pode falar dessa penúltima. Busca harmonia entre os elementos construídos e naturais e trabalha o projeto como um ser vivo, a exemplo do Harmonia, que eu já havia citado também, e utiliza da arquitetura sensorial para explorar a verdade do material, que é aquele, as pessoas entrar no edifício e sentir o edifício, sentir uma harmonia dentro do edifício. Pode passar, Marcos. As principais obras, a gente destaca aqui o Harmonia 57, o edifício comercial da cidade de São Paulo, que ele é um edifício que a gente pode dizer que é um organismo vivo. A gente vai falar sobre ele mais à frente. Pode passar, Marcos. O Leitão 653, um edifício comercial em São Paulo também, foi feito de 2007 a 2012. Ele tem uma inspiração do Maison de Viré, de Pierre, eu não sei dizer esse nome direito, eu acho que é Pierre Cheron. Os materiais predominantes dele é o concreto, e o que pode se destacar nele é esse pano na fachada lateral. É um grande painel transparente que, assim, eles usaram 3 blocos, que faz com que receba a iluminação, os raios solares, e à noite a luz do edifício transcende esse pano da fachada para fora do edifício, fica todo transparente. Pode passar, Marcos. Aqui é o Colômbia 327, é um edifício corporativo em São Paulo, construído em 2007. Tem como material predominante a madeira e o vidro. A fachada dele possui uma dupla proteção. A proteção em vidro por trás desse brise-soleil e essa utilização do brise-soleil em madeira, que é um elemento totalmente tradicional da arquitetura tropical. E a gente vê que ele utilizou o brise-soleil fazendo umas formas orgânicas e ligando o externo com o interno. Pode passar, Marcos. Aí aqui é o Red Bull, eu vou falar, não, só vou citar onde ele está, que é um centro cultural em São Paulo,
em 2013, porque ele vai ser uma das obras que vai ser analisada. Pode passar, Marcos. E aqui é o Groenlândia, edifício comercial em São Paulo. Esse também foi uma intervenção em uma residência. Eles só manteram a casca mesmo, o envelope do edifício, e modificou quase tudo. Utilizaram o concreto e abriram as esquinas das fachadas utilizando o vidro. E, assim, a gente vê que nele tem essas fachadas em vidro, essas aberturas em vidro, tem uma noção de continuidade. Faz com que o cubo em si fique em movimento e se integre à paisagem. Pode passar, Marcos. Então, nós vamos fazer uma análise sobre o edifício Harmonia, que fica localizado em São Paulo. Foi feito no ano 2008. Tem uma área de 1.060 metros quadrados e a tipologia é tipo comercial, como a gente pode ver, são lojas, né? Lojas. E os arquitetos responsáveis são o Greg Bultwitz, a Carolina Bueno, Guilherme Siquot e o Oliver Rafaeli. E o chefe do projeto é o Tiago Guimarães. Então, a gente vê aí uma planta baixa extremamente modulada e eles são... Aí nós temos 2 pavimentos, mas eles são 3, mas são os principais, pois eles têm as maiores permanências. Eles são 2 blocos, certo? Um na frente, divididos por uma escada, e um atrás, com um vão como uma praça, como nós vamos ver mais à frente. Esses volumes que eles têm entre a praça, eles são todos feitos em concreto, e esse concreto, ele compreende bolsas porosas para implantação de vegetação. Como a gente pode ver aqui, essa vegetação, ela é irrigada por esses dutos, esses tubos, eles fazem uma névoa, essa névoa irriga essa vegetação. E, como todo projeto deles, tem exatamente uma pegada sustentável, pegada ambiental, que nós vamos ver mais à frente, que é o aproveitamento da água por um mecanismo. Além disso, como a tipologia necessita de um elemento de integração, de visualização, então foi necessário esses panos de vidro grandes para as vitrines, e não somente para as vitrines, mas também as outras esquadrias também são em vidro, né? Não só essas janelas. Então, a gente tem utilização de cores cinza, e a gente pode ver que com uma acepção tropicalista, como a gente já foi falado, existe essas grades que cobrem as janelas, elas são, pode ficar em diferentes angulações, elas são utilizadas madeira, né? Madeira ainda na sua fase mais primitiva de extração, para que compreenda essa pegada natural que o edifício quer passar. É um edifício vivo, né? É chamado arquitetura verde, é um termo muito utilizado. E ele compreende esse material normal, né? É sensível na sua forma mais primitiva. Então, nós temos estes tubos para poder fazer a irrigação do plantio. O mecanismo funciona com que a água que vem para esses reservatórios, ela passa por um processo de decantação e ela volta. Interessante falar que, nessa época, em 2008, São Paulo passava por uma grande crise hídrica, e foi como hoje também passa, né? Hoje o Brasil está numa crise hídrica, e é uma necessidade muito grande o aproveitamento da água. E foi realmente um conceito deixado pela Carolina, que ela morreu, mas que o aproveitamento, né? Mudar uma arquitetura que mude a vida das pessoas, mude o mundo. E
esse foi o conceito utilizado. Dessa forma, a gente tem também as esquadrias laterais, né? E existe também um aspecto estético nesses tubos, né? Eles compõem o edifício de uma maneira estética. É uma função também, a funcionalidade. Então, a materialidade dele são o concreto, a madeira e o aço, né? São materiais regionais, materiais, digamos, normais, e há, sim, essa simbiose entre a dita arquitetura vernacular com a contemporânea, que faz esse composto nessa edificação. E a gente salienta que o concreto ele é utilizado de uma espessura maior que normalmente, principalmente na diferença, porque é utilizado mais em pilares, mas aí é utilizado nas paredes. As paredes são grossas, né, para que possa se ter a esponja com o, o, as plantas. E aqui a gente vê o elemento divisor desse edifício, que é essa escada que leva aos pavimentos, e além disso, é um, um auxílio de entrada de luz solar, porque, veja, como se trata de um edifício com uma vegetação que compreende todos os seus pontos, é necessário para que a vegetação tenha luz. Então, precisou-se de uma divisão com a entrada dessa luz. Pela simples volumetria, né, desses dois blocos. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa segunda obra, que era uma obra que pertencia a Riachuelo, certo? Era a antiga sede da Riachuelo. Foi construída nos anos 20, foi tombada e se converteu no Centro Cultural, Estação Red Bull. Os responsáveis são Tiago Bicas, Ricardo Neco, Pedro Matos Ferraz, e o chefe de projeto é o Paulo Adolfo Martins. É uma obra recente, mais ou menos, do ano de 2003, e ela contou também, por ser uma obra histórica, né, uma obra que havia elementos neoclássicos, né, ela foi intervida, mas ela precisou de um restauro. Então a gente vê aqui a localização, né, a gente vê as plantas, sobretudo a planta superior, que tem um elemento integrador com a rua. Ela fica localizada nos cruzamentos da Avenida 9 de Julho e 23 de Maio, com uma ilha com um canteiro, né, fica entre, e historicamente é uma região, por estar na Praça da Bandeira, lá em São Paulo, no centro, é uma região que presenciou muitos movimentos de ativismo, movimentos sociais, fica a 2 ruas onde era a antiga sede do PSOL, presenciou movimentos artísticos e, convertendo em centro cultural, condiz exatamente com muito de sua utilização e sua história. Como eu disse, né, ela foi tombada pelo COMPRESP, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Estado de São Paulo, e ele possui em torno dele 5 andares, né, sobretudo um ponto de encontro e um museu. Então a gente tem aí esse andar que tem um deck, com uma fonte. Esse elemento, essa cobertura, essa marquise, ela para fazer uma alusão a uma folha, né, no sentido mais natural, mais natureza, e ela compreende também uma composição sustentável, assim como todos os outros projetos. Ele utiliza a água da chuva para gerar a água da fonte. Não é um mecanismo como o outro, né? Não tem assim uma reutilização totalmente líquida, mas é também uma preocupação com esse compreendimento
da crise hídrica. E a gente vê também nele a materialidade do aço, como nós vamos ver aqui, ó, a fonte, né, as escadarias, e a gente vê que também, como eu falei, por ser um local de eventos, aí em cima, é utilizado muito para uma integração. Quem está lá fora, né, fora do edifício, na praça, consegue ter acesso visual a eventos e esse tipo de manifestações que ocorrem nesse espaço. Aí no térreo a gente vê tem um restaurante, né, que é sempre muito utilizado nos finais de semana, e uma sala onde fica a principal utilização, que é o museu. Eles são todos, a gente vê a materialidade natural do concreto, sensível, né, mas na sua forma mais natural, a gente vê aqui, ó, bem transparecendo mesmo a exuberância dos materiais. E a gente vê também que os móveis, a colocação essa sala tem parede duplo, né? A colocação, eles têm compreende um design retrô, né? Faz muito jus à utilização. É muito interessante. Então, é isso, nossa apresentação, e a gente agradece. Então, eu estava aqui ouvindo vocês e também, mais uma vez, relembrando a produção do Triptych. Assim, uma pena, não é? A arquiteta Caroline Bueno, tão nova, estava com 46 anos de idade, quando agora em janeiro de 2021 faleceu, lutando há um tempo contra um câncer. Né? E como vocês disseram no início, estava se destacando como uma das arquitetas mais importantes, né, da contemporaneidade. Uma perda, não é? Assim, porque realmente uma trajetória brilhante nesse pouco de tempo de vida que ela teve. E quando a gente estava vendo aí os outros arquitetos, como Niemeyer, que faleceu com 105, o Gasperini com 93, o Paulo Mendes com quase 90, a gente tem uma arquiteta tão nova, né, tão produtiva, tão criativa, tão empreendedora, com 46 anos, partir. Mas deixou a cimentinha e trouxe, né, os colegas dela, francês, o Grégory Bousquet, o Guillaume Simbaud, o Olivier Rafael, né, para o Brasil, e criou essa parceria, né, binacional entre a França e o Brasil. Interessante que eles chegam primeiro lá no Rio de Janeiro, mas a gente vê que o forte das obras deles está mais em São Paulo. Inclusive, a gente que trabalha e vive em Campina Grande, a gente sabe que tem um projeto deles em construção na Otacílio Nepomuceno, ali na rua do Shopping Partage, no bairro Catolé. Projeto de uso misto, que vai ficar bem interessante, né? Na cidade de Campina Grande, no Agreste Paraibano. Para vocês verem como eles, né, têm essa abertura, não só em São Paulo, que está sendo forte, né, mas no próprio Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, e também na França. Agora, e sendo premiados em vários lugares, né, do mundo. Um pessoal que a gente vê que nasceu tudo na década de 70, então eles estão com 50 e poucos anos de idade, né, são novos ainda, comparados aos grandes mestres, mas tem uma produção incrível, né? E assim, e que legal eles fazerem essa parceria, porque isso é muito importante, com essa incorporadora, a Ideias Avos, né, que é uma empresa que trabalha com arquitetura autoral para os seus prédios,
e muitos prédios conceituais, assim, bem contemporâneos, com essa pegada da cidade para um público mais jovem, ou mesmo um adulto que não queira ainda decidir por ter família e que prefere morar só, e que principalmente a gente vê muito esse perfil no bairro paulista da Vila Madalena, que é um bairro que tem um caráter cultural muito forte, uma efervescência cultural muito forte, lá na Vila Madalena, e que a gente vê que lá, e também no bairro vizinho de Pinheiros, certo? Estão construindo, né, através dessa incorporadora e de outras, muitos projetos legais, como alguns dos que foram mostrados aqui. É interessante a gente ver a parceria dessa iniciativa privada, dessas empresas construtoras, que estão preocupadas não apenas com a quantidade de apartamentos, mas a qualidade do projeto. E esses exemplos que a gente viu aqui hoje de tarde, tanto do Gasperini, quanto o Habitat, quanto esses da Vila Madalena, construído pela incorporadora Savos, né, Ideal Savos, assim, são projetos muito bons, né? Esses estudos que o Marcos estava mostrando, sustentáveis, com a pele verde, né, humanizado, as soluções de esquadrias, assim, é fantástico, né? Eu acho que a gente que faz arquitetura em qualquer lugar do mundo, e principalmente aqui no Brasil, e nós que somos do Nordeste brasileiro, assim, eu acho fundamental, né, olhar esse cuidado que esses arquitetos, agora com esses três, porque com a perda da Caroline Bueno, né, estão desenvolvendo no Brasil. Assim, é bom a gente ver que esse olhar estrangeiro, como o Lohan trouxe, que está no Amazônia, em Manaus, né, e eles, de várias regiões francesas, mas com a sede em Paris e sucursais aqui no Brasil, estão respeitando essa tropicalidade brasileira, né? Esse clima, essa materialidade, esse uso de castilhos, de brises, né? Que dá um caráter mais humano, né, ao projeto, mais aconchego. Olha que bonito. Então, assim, é um escritório que muito nos inspira, né? A mim, como professora de projetos, de teoria e a história da arquitetura moderna e contemporânea, para alertar que os nossos alunos, olhem essa arquitetura, vejam, conheçam, e quando vocês forem projetar, consultar esses projetos, se inspirar nesses projetos, porque são influências altamente benéficas, né? Um trabalho maravilhoso. Então, eu agradeço a Emanuela, ao Marcos, pela apresentação, e mais uma vez reforço a necessidade de quem quiser conhecer mais o Triptique, entra no site deles, entra nas plataformas digitais, certo? Lê também sobre a arquiteta Caroline Bueno, né? A sua produção, o seu amor pelo paisagismo, a sua relação com a França e a ponte com o Brasil, né? Que eu acho que é uma arquiteta para nós mulheres muito inspiradora, né? E realmente uma perda, mas deixou aqui a cimentinha, tá certo? Então, obrigado, pessoal. E a gente continua nos próximos dias com os outros seminários que faltam, beleza? Obrigada, Marcos. Obrigada, Manuela. Tchau, tchau. Tchau.